Até o presente momento, os 3 capítulos iniciais da carta do apóstolo Paulo aos Efésios mencionam sobre a nossa posição em Cristo Jesus. No capítulo 1, no capítulo 2, o apóstolo diz que nós cristãos estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A partir dos capítulos 4, 5 e 6, até porque a carta tem 6 capítulos, o apóstolo vai falar sobre andar em Cristo. Os 3 primeiros, que apontam sobre a nossa posição, remetem-nos agora à nossa vida cotidiana. Como andar com Cristo. E nesse andar, a partir do capítulo 4 até o 6, nós temos o andar em unidade, em Efésios 4, o andar em pureza, em Efésios 4, a partir do verso 17 até o capítulo 5, 17. Depois, andar em harmonia, o capítulo 5, 18 até o verso 6, 9. E ainda andar em vitória, do 6, 10 até o verso 24. Você pode conferir nesse estudo e observar por várias vezes a menção do apóstolo sobre o verbo andar. Andar em Cristo. Diversas vezes no Novo Testamento nós vamos ter a menção dessa expressão em Cristo, com Cristo, nele, com Ele e por Ele. Hoje quero ler para vocês, em nosso estudo, examinando as Escrituras, Efésios 4, 1 e 2, versos 1 e 2. Estejamos atentos a essa leitura. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A temática do apóstolo Paulo é que nós devemos andar em consonância, em dignidade da nossa vocação, a qual fomos chamados em Cristo Jesus. E um dos pilares da nossa vocação é preservarmos a unidade que temos em Cristo Jesus. Por isso, hoje eu quero falar sobre alguns pontos da unidade. Como essa unidade é preservada? Vejam, por exemplo, o verso número 3, Paulo diz que é necessário um esforço para preservarmos a unidade. Numa outra carta, o apóstolo Paulo também nos diz e nos ensina acerca do perdão: no que depender de vós, tendes paz com todos. É importante nós, como cristãos, preservarmos a unidade em meio à diversidade das nossas diferenças, dos nossos pontos de vista doutrinários. Por isso, a pergunta que faço é: como preservar a unidade? Primeiro, agindo com humildade. O capítulo 4, verso 2, o apóstolo diz: com toda a humildade e mansidão. É bom lembrar que para os romanos a humildade era um sinal de fraqueza. Talvez até os dias de hoje alguém apontar que é humilde, para alguns de fora, essa pessoa é fraca. Mas o contrário dessa fraqueza, que é a humildade para alguns, seria a megalopsiquia. A megalopsiquia seria consideravelmente o contrário da humildade. Alguém já disse que a humildade é definida como a renúncia à imposição dos nossos interesses pessoais. Alguém também já disse que humildade é colocar em primeiro lugar Cristo, em segundo lugar os outros e em terceiro o eu. Primeiro Cristo, segundo os outros e terceiro eu mesmo. O mundo que nós vivemos tem invertido. Em primeiro lugar sou eu. Em segundo lugar sou eu. E em terceiro lugar sou eu. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que nós possamos aprender a preservar a unidade no corpo de Cristo,
a partir dessa virtude tão essencial e desprezada pelos romanos na época do apóstolo, chamada humildade. Outro elemento que nós podemos preservar a unidade e a nossa atitude seria agindo com mansidão. O capítulo 4, verso 2, também nos diz, com toda humildade e mansidão. A mansidão não é sinal de fraqueza, mas seria a suavidade daqueles que se dizem fortes, cuja força está sob o devido controle. A palavra grega para mansidão é a palavra prautes. Era usada no grego clássico com um sentido de suavidade no tratamento ou uma docilidade de caráter. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em reivindicar os seus direitos, nem a sua própria importância, nem mesmo reivindicar a sua própria autoridade. Por exemplo, Abraão deixou Ló fazer as suas escolhas. E ele fez as escolhas das terras de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, seu tio, deu prioridade para que ele escolhesse. Abriu mão de si para deixar Ló escolher, ainda que Ló não tenha escolhido as melhores terras. Abraão abriu mão de fazer a sua escolha por ser tio, mais velho que Ló, deixou que ele assim o fizesse. Outro ponto importante é que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso na terra. Mas isso não anulava a firmeza de autoridade e de caráter firme que ele tinha sobre a sua liderança. Preservar a unidade é necessário preservar com humildade, preservar com mansidão. Não ganhamos a unidade de um corpo como a igreja na nossa força, na nossa braveza, no nosso discurso, mas com essas virtudes que Cristo nos ensina: mansidão, humildade e agora com paciência. No capítulo 4, verso 2, o apóstolo continua, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Em inglês, a palavra longanimidade é long-suffering, sofrer longamente, suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra grega para paciência, que seria a palavra macrotimia, quer dizer, escute bem, aguentar com paciência pessoas provocadoras. Eu repetiria, aguentar com paciência pessoas que nos provocam. É o estado de espírito estendido ao máximo. É a firme paciência no infortúnio ou no sofrimento. Um grande pai da igreja disse, seu nome é Crisóstomo, abre aspas, paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. É a pessoa que aguenta o insulto sem amargura nem lamento. Preservar a unidade na igreja é também muitas vezes ouvir certos insultos, ouvir certas palavras que nós não gostaríamos de ouvir e ainda assim permanecer calado. Entregar a Deus e procurar dar a resposta oportunamente, de forma mansa, clara e ousada. Mas o último ponto para preservarmos a unidade no corpo de Cristo seria agindo com um amor que suporta os irmãos. O verso 2 termina suportando-vos uns aos outros em amor. Não use a expressão jamais, eu tenho que suportar fulano. Na verdade, a palavra grega para suportar é servir de amparo e dar suporte ao outro, que muitas vezes está numa posição fraca, frágil, débil e muitas vezes não tem a maturidade para discernir certas questões bíblicas e doutrinárias. Representa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo nem os amigos por causa das suas faltas. Quero fazer uma retrospectiva. Como preservar a unidade? Paulo nos desafia a andarmos em unidade. Mas nós podemos preservar essa unidade no corpo de Cristo, trazendo sobre nós, através do Espírito, a humildade, a mansidão, a paciência e dando suporte aos outros. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, estamos examinando as Escrituras. Em Efésios 4, andando com Cristo,
preservando a unidade. Até o nosso próximo breve estudo e encontro. Deus abençoe a sua vida. Até lá. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.